Queridíssimos amigos da NFL Brasil, semana 16 da NFL dando o que falar. O domingo realmente foi espetacular, com vários destaques pra lá de engraçadinho. E hoje eu tenho o meu top 5 destaques da rodada, começando com uma grande vitória do Washington Commanders contra o Philadelphia Eagles. É óbvio que, chegando na pós-temporada, você não vai vencer jogos com 5 turnovers, mas quando você consegue superar 5 turnovers contra um time do calibre do Philadelphia Eagles, eu acho que diz muito sobre a sua equipe. Você sabe que na semana passada o Washington venceu o New Orleans Saints por 20-19, foi um jogo que eles estavam vencendo por 17-0 e quase que os Saints viraram. Spencer Rattler, Jake Haener não são grandes quarterbacks, eu esperava muito mais dos Commanders, tá, na última rodada, mas mesmo assim eles venceram. Evitaram uma conversão de 2 pontos com o placar, com o cronômetro já zerado, e conseguiram a vitória. E aí na semana seguinte, contra um rival de divisão, contra o Saquon Barkley, que estava detonando no primeiro quarto, o time foi lá e conseguiu uma virada, estava perdendo por 13 pontos no quarto período e venceu o jogo. Ok, teve 5 turnovers, mas o Jayden Daniels teve 5 passes para touchdown, igualando a melhor marca da história por um calouro. Ele teve 3 touchdowns no quarto período, igualando a melhor marca também por um calouro desde 1970. Isso diz muito sobre a personalidade aí do Washington Commanders, que teve a sua primeira vitória com 5 turnovers desde 2002. Faz um tempinho, né? E Philadelphia se tornou o primeiro time da NFL a perder um jogo em que forçou 5 turnovers e anotou pelo menos 30 pontos desde 2010. Então é difícil vencer esse tipo de jogo. E o Washington Commanders conseguiu, e o Jayden Daniels é o homem dos milagres. Ok, a gente lembra aquele passe Hail Mary lá pro Noah Brown, que venceu o jogo contra o Chicago Bears, e aquele passe também pro Terry McLaurin contra o Dallas Cowboys, contra os Cowboys, que deveria ter empatado o jogo também nos últimos segundos, algumas semanas atrás, mas aí o kicker foi lá e errou o extra point, né? E o Washington acabou perdendo o jogo, mas Jayden Daniels é o cara aí do quarto período, e sinceramente, depois dessa vitória, pra mim, ele garantiu o prêmio de melhor calouro da temporada, né? Então, parabéns para o Washington Commanders, cara. 10 vitórias, o time só precisa vencer mais um jogo para se garantir nos playoffs. É a primeira vez que o time vence 10 jogos desde 2012, né? Que foi a temporada de calouro lá do RG3. Naquela temporada também venceram 10 jogos, foram para os playoffs, jogaram em casa na pós-temporada, venceram a divisão. Não vão vencer a divisão, né? Philadelphia, obviamente, vai vencer a divisão, mas excepcional a vitória do Washington Commanders, né? Então, de novo, cara, quando você consegue encarar esse tipo de adversidade e brilhar no quarto período, é o que a gente espera dos grandes times, né? Tem que jogar bem em dezembro, tem que jogar bem no quarto período, tem que jogar bem nos momentos decisivos, né? Então, campanha na reta final, touchdown faltando 6 segundos para vencer o jogo. Que vitória realmente sensacional. E com a derrota do Philadelphia Eagles, que agora tá 12-3, os Eagles ficam numa situação muito, muito complicada para tentar a folga aí na primeira rodada. Não vai acontecer, vai ficar entre o Detroit Lions e o Minnesota Vikings. As chances já eram menos do que 50% para a equipe de Philadelphia, mas o time tá 12-3, Detroit e Minnesota, ambos estão 13-2. Detroit, por exemplo, tem 9 vitórias em 10 jogos dentro da conferência. Philadelphia tá 7-3, né? E a gente sabe que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. As equipes não se enfrentaram nessa temporada, e aí depois vai pra campanha dentro da conferência. Ok? Enfim. Número 2 aqui, meu segundo destaque, vai para meu mini power ranking. Ok, e o Kansas City Chiefs volta ao topo do meu mini power ranking, depois do que eu vi contra o Houston. Esse jogo aconteceu no sábado. Eu vou de Kansas City de volta número 1, Detroit número 2, Philadelphia cai para a posição número 3 e o Jalen Hurts saiu com uma concussão desse jogo, algo pra gente ficar de olho. E Buffalo, que teve uma vitória apertadíssima contra o New England Patriots,
agora cai para a posição número 4 no meu Power Ranking. Mas por que KC volta ao topo? KC venceu o Houston Texans 27-19, né? A gente não vê Kansas City vencendo muitos jogos por mais do que uma posse de bola nessa temporada, a gente sabe disso. Mas eu gostei do jeito que a linha ofensiva se portou e o jeito que o Patrick Mahomes se portou jogando no sacrifício. Eu falei assim, cara, Patrick Mahomes tá jogando no sacrifício nessa partida contra Will Anderson, Danielle Hunter, um dos melhores times, né? Esses dois são os dois melhores sacando o quarterback, mas Houston é uma das melhores equipes sacando o quarterback na temporada. O Kansas City Chiefs tem tido problemas para proteger o seu QB. Joe Thuney, guard, tá jogando como left tackle. E eu achei que ele fez um trabalho formidável aqui nessa última partida, tá? Na semana anterior contra Cleveland, Patrick Mahomes foi pressionado o jogo inteiro. Não foi o caso aqui. E o Mahomes também ganhou jardas terrestres, improvisando mais do que 30 jardas terrestres nessa partida. Soltou rapidamente a bola. E uma coisa que me chama a atenção, Hollywood Brown. Hollywood Brown está de volta. Ele teve 5 recepções, 45 jardas nessa partida. Aí quando eu penso em Hollywood Brown, um pouquinho de DeAndre Hopkins, um pouquinho de Travis Kelce, Kareem Hunt ainda jogando bem, um pouquinho da Isaiah Pacheco. E aí, Patrick Mahomes, né, aparentemente saudável, cara. Eu vi um Patrick Mahomes saudável aqui, impressionante, né? Assim, eu pensei que o cara ia perder pelo menos um jogo, né? O cara não perde nada. É incrível, ele tava andando bem, correndo bem. Você vê, ele entrou no estádio andando assim, todo rápido. Eu falei assim, não, ele não tá nem mancando, cara. Que coisa impressionante. Kansas City, a defesa do Kansas City Chiefs também fez um grande trabalho e Kansas City, pra mim, volta ao topo nesse momento, é o favorito nas bolsas de apostas pra vencer o Super Bowl e se vencer um dos últimos 2 jogos, já garante folga na primeira rodada dos playoffs. Meu terceiro destaque, vai para a divisão sul da NFC e que vacilo do Tampa Bay Buccaneers contra os Cowboys e que vitória do Atlanta Falcons contra o New York Giants. Agora eu sei que, né, o New York Giants não é nada demais, mas foram 2 touchdowns da defesa do Atlanta Falcons aí na estreia do Michael Penix como titular nessa temporada. Primeira vez desde 1983 que o Atlanta Falcons tem 2 interceptações retornadas para touchdown no mesmo jogo, né? Jesse Bates e o Matthew Judon conseguiram o feito aqui contra o New York Giants. Coitado do New York Giants, que temporada absolutamente terrível, né? Mas eu achei que o Michael Penix jogou muito bem, especialmente atacando o meio do campo, entre os números pintados. Ele acertou 11 de 11 passes para 130 jardas nesses passes. Kirk Cousins estava sofrendo demais nesses passes. A gente sabe que o Kirk Cousins adora trabalhar o meio do campo, ele estava lançando muitas interceptações aqui nas últimas partidas, tentando atacar o meio do campo. Então, foi uma energia nova aí para Atlanta, com o Penix entrando. Eu achei que o ataque respondeu, eu sei que foram 20 pontos, né, do ataque, né, 14 aí da defesa, mas foi uma lavada, 34-7, o oponente também não é forte, eu entendo, mas o Atlanta Falcons, com a derrota do Tampa Bay Buccaneers, agora tá liderando a divisão sul da NFC. Né, a Atlanta tava perdendo tudo, mudou de quarterback, colocou um calouro, a Tampa tava com 4 vitórias consecutivas, a defesa tava jogando bem, o ataque tava realmente brilhando, e aí Tampa foi lá e espalhou a farofa para todos os cantos do AT&T Stadium. Os Falcons já venceram 2 jogos contra os Bucks nessa temporada, então nesse momento eles têm o critério de desempate. A Atlanta joga em Washington, esse jogo vai ser difícil. E contra o Carolina em casa, um jogo que também pode ser um belo de um desafio, né? Carolina venceu o Arizona Cardinals, né, e vem jogando bem. Tampa enfrenta Carolina em casa, no primeiro confronto, o jogo foi para prorrogação lá em Carolina, e depois recebe o New Orleans Saints. O Tampa ainda é favorito, até porque o Washington Commanders é favorito para vencer esse jogo contra a equipe do Atlanta Falcons. Mas esse jogo dos Bucks, cara, o Tampa termina a temporada 0-4 em jogos de prime time, cedendo mais do que 30 pontos por jogo nessas partidas. E eu achei que o Cooper Rush teve muita facilidade aí para dissecar a defesa dos Bucks, que tá baleada. Então eu tô curioso para ver
o que o Tampa faz aqui nas próximas rodadas, porque para mim era um time que tinha tudo para ameaçar até na pós-temporada. Eu vi uma defesa crescendo, Bucky Irving correndo bem com a bola, time segundo melhor time correndo com a bola, 29 pontos por jogo, né? Um ataque top 5 na NFL. E aí o time foi lá e perdeu para o Dallas Cowboys, uma derrota realmente que dói demais. E especialmente num jogo que Tampa se deu apenas 31 jardas terrestres, né? Então, é impressionante. Parabéns pro Brandon Aubrey também, né? Ele não entra nos principais destaques, mas Brandon Aubrey, 14 field goals nessa temporada de pelo menos 50 jardas. É a melhor marca da história da NFL. Ele teve 3 field goals de pelo menos 50 nesse jogo contra a Tampa, incluindo 2 de 58, que teriam sido bons de 67, talvez, né? Assim, o cara tem uma perna que é uma coisa realmente impressionante. Bom, a gente vai da batalha louca da NFC Sul pra batalha insana da divisão norte da NFC, o Minnesota Vikings e o Detroit Lions conseguindo vitórias aqui nesse último fim de semana. O Minnesota Vikings 27-24 em cima de Seattle. Detroit dominou o Chicago Bears por 34-17, mas eu quero destacar o Sam Darnold. Eu não quero ser redundante aqui, ok? Toda semana a gente vai destacar o Sam Darnold, mas toda semana ele é um destaque, esse jovem maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa. O Sam Darnold tem 4 vitórias, 2 derrotas nessa temporada, e ele tem 3 touchdowns que viraram o jogo no quarto período, quando, obviamente, se virou, é porque o time dele estava atrás, né? Mas são 4 vitórias, 2 derrotas perdendo no quarto período e 3 passes para touchdown para virar o jogo no quarto período. Essa marca de 3 touchdowns para virar jogos aí no quarto período é a melhor marca da NFL. E esses 3 touchdowns aconteceram nos últimos 4 jogos, né? Então ele tinha 5 vitórias, 35 derrotas na carreira antes dessa temporada, perdendo no quarto período, com um TD que virou o jogo para vencer a partida. Um touchdown na carreira toda, 2018 a 2023. Então a gente está vendo um Sam Darnold totalmente diferente. Justin Jefferson teve as melhores marcas da carreira, da temporada, perdão, aqui com 10 recepções, 144 jardas nessa partida. Mas o jeito que o Sam Darnold tá jogando e tá crescendo e tá realmente soltando o braço, o passe na reta final pro Jefferson foi simplesmente sensacional. Eu falei do Jay Daniels, né, brilhando no quarto período. O que a gente quer ver de um time que vai pros playoffs? Tem que brilhar no quarto período, tem que aparecer nos momentos mais adversos, né? E é isso, cara. E tem que vencer em dezembro, óbvio, né, no frio e tudo mais. E o Sam Darnold, cara, foi lá para um estádio extremamente hostil e conseguiu virar um jogo que Seattle foi um jogaço, né? Tava 17-7 para Minnesota. Seattle conseguiu a virada 24-20 e Minnesota foi lá e buscou o resultado. Grande vitória. Minnesota tá 13-2. Mesma campanha que o Detroit Lions. As equipes se enfrentam na semana 18 e possivelmente isso vai decidir aí o título da divisão. Eu falo possivelmente porque Minnesota tem um jogo muito complicado contra o Green Bay Packers aqui na próxima rodada e depois termina lá em Detroit. Os Lions vão trucidar os 49ers em São Francisco, sinceramente, e depois recebem o Minnesota Vikings, tá? Então vai ser uma batalha realmente impressionante. E a grande vitória do Detroit Lions, você sabe o Detroit, né, por falar em enfrentar adversidades, né, tantas lesões, David Montgomery machucado, o Jahmyr Gibbs foi lá e foi sensacional, mas eu queria destacar uma jogada. Esse Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo do Detroit Lions, esse treinador Dan Campbell, que também é extremamente safado, eu te falo, eles fazem umas coisas extremamente engraçadinhas, graçolas, ok? Graçolas Futebol Clube, de vez em quando esse time do Detroit, tá? Então você viu o fake fumble, né? É um play action meio fake. Ah, o Jared Goff, ele tropeça, bota no chão, bota no chão. Não, o Jahmyr Gibbs mergulha. A bola tava nas mãos do Jared Goff, tá? Era tudo ensaiado aqui. Que é isso, cara? Vamos dar o Oscar pro Jahmyr Gibbs nessa jogada, aí é o fake. Encobre a defesa e o Sam Laporta estava livre lá pro touchdown, né? Esse time do Detroit, a gente nunca sabe o que esperar, né? Então, de vez em quando, a gente até critica o Dan Campbell, arrisca demais em quartas descidas, mas o fato é que esse é o time mais imprevisível que tem na NFL,
tá? Você acha, eu sei todas as tendências dos Lions. Aí eles fingem que sofrem um fumble, um sai rolando no chão, e aí o outro lança touchdown. É uma coisa impressionante, ok? Jared Goff, 830 jardas, 8 touchdowns, não nesse jogo, seria um recorde. 8 touchdowns, nenhuma interceptação nas últimas 2 partidas. Olha só, ele teve 3 touchdowns nesse jogo. Desde 1970, apenas Tom Brady em 2007, Ben Roethlisberger em 2014 e Joe Burrow em 2021 alcançaram essas marcas em 2 jogos. É realmente sensacional. E o Detroit Lions, desde 2023, agora tem 7 vitórias, nenhuma derrota, depois de uma derrota, né? Não tem 2 derrotas seguidas lá, ok? Desde o início da temporada passada, isso diz muito também sobre a equipe de Detroit, com todas essas lesões. Eu sei que se deu um caminhão de jardas aí pro Caleb Williams, mas se deu apenas 17 pontos e venceu com facilidade por 34-17. Foi muito bom ver o Jahmyr Gibbs passando das 100 jardas, né, carregando o piano. Ele correu mais do que 20 vezes nessa partida, carregou o piano, tá? E o Jameson Williams também brilhando, teve uma recepção de 82 jardas num passe que foi maravilhoso aí do Jared Goff. Então essa batalha, Vikings contra Lions, ainda vai dar o que falar, meus jovens maravilhosos. E aí, finalmente, eu queria destacar a tristeza de não termos 49ers e Cowboys vivos ainda na batalha pelos playoffs, né? A última vez que esses times ficaram fora da pós-temporada foi em 2020, quando as 2 equipes terminaram com campanhas negativas. E vendo o jogo aí dos Niners contra o Miami Dolphins, era um jogo que São Francisco tinha grandes chances de vencer. Mas parece que tudo de errado que aconteceu com os Niners nessa partida, nessa temporada, também aconteceu nesse jogo. É uma grande jogada pro Deebo Samuel, que é anulada por causa de falta. E aí as lesões começam na linha ofensiva também, algo que a gente tem visto com frequência. Eles perdem o left tackle, o Aaron Banks, guard, também saiu machucado, né? As lesões, né? E aí tem o George Kittle também completamente livre na end zone, a bola é desviada na linha de scrimmage. Então e passe incompleto, tem que chutar o field goal. Então tem sido realmente uma temporada de azar, e parece que tudo que pode acontecer de ruim parece que aconteceu com o São Francisco 49ers aqui nessa temporada, né? Infelizmente, né? E a defesa, que teve seus bons momentos, foi lá e vacilou também contra um time que não estava conseguindo correr com a bola, né? Os Dolphins conseguiram correr e correram com frequência, tiveram um touchdown aí do Devon Achane de 50 jardas para garantir a vitória, né? Mas os 49ers entraram em campo já eliminados da pós-temporada. Mas eu achei muito curioso, né, que tantos erros e tantas jogadas assim, azaradas mesmo, né, aconteceram nessa partida. Foi meio que um microcosmo do que tem sido a temporada do São Francisco 49ers, que não vai para os playoffs esse ano. E o Dallas Cowboys, infelizmente, encontrou o seu melhor futebol americano tarde demais. 4 vitórias, 1 derrota nos últimos 5 jogos, 27,4 pontos por jogo aí com Cooper Rush, 3 vitórias, 7 derrotas, começando a temporada com a média de 18,7 pontos por partida, né? CeeDee Lamb jogou muito bem nessa partida, a defesa dos Cowboys achei que apareceu em momentos importantes, mas de novo, né, DaRon Bland forçou um fumble aí na reta final, DaRon Bland que perdeu mais do que metade da temporada por causa de lesão, Trayvon Diggs machucado, Marion Overshown, o DeMarvion Overshown machucado também na lista dos contundidos. Então, são 2 equipes, 2 das mais tradicionais do futebol americano, que ficam fora dos playoffs pela primeira vez desde 2020. Uma temporada de muitos erros, uma temporada de muitas lesões para as 2 equipes, né? Fazer o quê? De vez em quando acontece. Ok, my dears, é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário e falamos em breve aqui. Um grande abraço a todos vocês. Feliz Natal, te amo. Falamos em breve. NFL, viva a NFL. Temos bastante futebol americano nessa semana, né? Temos 2 jogos no Natal. Então vai ser realmente um dia muito feliz para todos nós. Um abraço. Tchau!